Está que nem aquele Caipira em Nova York. O cara olha e olha o Jacuzão, pé vermelho lá, olha lá. Meu bicho, não vai fazer passar vergonha. Não vai ficar tirando foto aí. Os caras vão se achar que moram em Nova York, em Londres, pô. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Diego Prazeres. Fala galera, um grande abraço, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais um FolhaCast Futebol Clube, mais uma vez, cabeça inchada, né? O Londrina patinando, né? Fez aquele bom jogo contra o Náutico na semana anterior, depois venceu a primeira finalmente no último sábado contra o Vitória lá em Salvador, mas no meio da semana outro jogo muito ruim, muito abaixo, né? Na verdade, aquilo que nós vamos falando, né? Mostrando a diferença técnica entre algumas equipes, principalmente o Avaí, né, que atropelou o Tubarão, vamos falar sobre isso. Na última quarta-feira já tem jogo neste sábado contra o Sampaio Corrêa, também tem a Eurocopa chegando na sua reta final, Campeonato Brasileiro, enfim, muita coisa pra gente falar. Tá difícil, né, Lúcio? Tá difícil entender o que é esse Londrina aí na Série B, né? Tá difícil, né? E o torcedor realmente tá de cabeça inchada porque o time, enfim, tem evoluído muito pouco, né? E a gente até que imaginava que poderia, depois daquela vitória lá em Salvador, ter uma sequência aí de resultados positivos, de repente jogar até com um pouco mais de tranquilidade depois de ter ganho a primeira, mas realmente isso não tem acontecido e as dificuldades elas têm se repetido rodada a rodada. É um time com muita limitação ofensiva, muita limitação de criação. Quando a bola chega, aí vem a dificuldade para fazer o gol. E defensivamente também o time com muitos problemas. Então, assim, o retrato do Londrina nessa Série B é o seguinte: é um time que não se defende bem e nem ataca bem, né, Diego? Então, é muito difícil, porque, assim, quando você tem um time limitado, né, normalmente você faz um sistema defensivo forte, tenta jogar por uma bola, tenta jogar no contra-ataque, né? É aquela história, eu não consigo ganhar, pelo menos eu não perco, né? Mas com o Londrina tá difícil porque o time também tem falhado muito atrás e lá na frente a criatividade é muito pequena, então é um time que se defende mal e tem atacado também muito mal até aqui na Série B. Exatamente, e para um time com gritantes limitações técnicas, você não pode falhar tanto, né? O jogo contra o Avaí, né? Falando do jogo mais recente, que foi a derrota por 3-1 aqui no Café, na última quarta-feira, o gol foi muito cedo, o Londrina sofreu um gol muito cedo, mas o próprio gol já mostrou, né? Uma defesa muito fraca ali, né? O jogador passou por meio de dois marcadores de uma forma muito tranquila. Assim, a impressão, até pela diferença técnica entre um time e outro, é que se o Avaí não tivesse feito o gol logo no começo, o Londrina não sei se ganharia do mesmo jeito, né? Porque o Avaí tomou conta de todo o jogo, foi uma vitória absolutamente tranquila. No jogo contra o Vitória, que veio a primeira vitória no campeonato, lá no sábado passado, um primeiro tempo muito ruim, né? O Roberto voltou a falar disso, das oscilações entre um tempo e outro. No segundo tempo entrou o Ademilson, mudou o jogo e o Londrina conseguiu a sua primeira vitória. O Roberto tinha comentado isso, né, Lúcio, depois do jogo do Vitória, que o desafio dele seria buscar um equilíbrio, que o Londrina fosse bem nos dois tempos. Só que veio o jogo contra o Avaí e a realidade caiu de novo na nossa cabeça. O Londrina não tem time, na verdade, para manter esse equilíbrio. Essa é a verdade, né? O Londrina não tem um elenco suficientemente qualificado para que essa oscilação não aconteça. E o que a gente tem visto, e até já vimos comentando isso, é que nós vamos ver um time assim até o final. Se não tiver mudanças aí pontuais, o que provavelmente não vai ter a curto prazo, o gestor já disse que não vai contratar já, nós vamos continuar vendo esse Londrina oscilando muito, errando muito e ganhando pouco, né?
Tem sido a tônica, né? E acho que a gente tem poucas perspectivas de melhora com o que a gente tem visto aí em termos de qualidade, né? Então, acho que vai ser uma tônica, assim, o Londrina fazer 3, 4 jogos ruins e daqui a pouco fazer um jogo bom. Então, o ponto fora da curva será o jogo bom. E isso é muito complicado, né, Diego? Quando você fala num campeonato longo e num campeonato de regularidade como é o da Série B. Então, se essa realmente for a tônica do Londrina, aí é um time que vai estar sempre na beira da zona do rebaixamento. Hora você está dentro, hora você está fora, mas está ali sempre perto, né? Porque a regularidade ela tem que ser pelo lado positivo. Quer dizer, você fica do meio da tabela para cima se você tiver uma regularidade, né, de a cada 3, 4 jogos você ganha 2, perde 1, empata 1, legal, você tem uma regularidade média. Agora, quando é o inverso, de 4 jogos você perde 2 e empata 2, né, ou perde 3 e ganha 1, você vai ficar sempre na parte de baixo, né? E o Roberto falou sobre isso de novo, depois do jogo contra o Avaí, a questão da regularidade, a questão de, nos poucos momentos em que o Londrina está melhor que o adversário no jogo, o Londrina não consegue fazer o gol, né? Então, assim, fica difícil, e reclamou de novo da questão de ter que ter mais opções, né? Ele até citou, olha, nós perdemos aí nos últimos jogos o Mossoró e o Safira, e eu gostaria de ter opções mais fortes para poder mexer no time. Gostaria de ter alguns jogadores que chamem a responsabilidade, né? Ele falou literalmente dessa forma, né? Gostaria de ter jogadores que chamassem a responsabilidade. Então esse é o problema, né? De novo ele não tem o Mossoró, de novo ele não tem o Safira também não viajou mais uma vez. Então é difícil, muito difícil, porque as alternativas são poucas, ele mexe no time, não reage, né? Eu acho que isso ficou muito claro, né, no segundo tempo do jogo contra o Avaí, né, Diego? Enquanto o Roberto foi fazendo as alterações, elas não surtiram efeito nenhum no Londrina de forma positiva. E quando o Avaí mexeu, ele liquidou o jogo, né? Então, quando o Claudinei Oliveira colocou o Copete, colocou o Valdívia, colocou o Bruno Silva, no segundo tempo o Avaí fez o terceiro gol e resolveu a partida. Então é uma diferença realmente gritante, e o Roberto, enfim, tem que lidar com essa dificuldade aí, porque pelo menos a curto prazo aí acho que ele não terá outras peças à sua disposição. Vamos ouvir então o que o Roberto Fonseca falou sobre essa questão de ele precisar de reforços, né, para a sequência do campeonato. Ele disse isso logo após a derrota para o Avaí na quarta-feira. Não vou falar de posições porque sempre tem jogadores e tudo mais, mas é claro que todo mundo sabe que alguns lugares que você perdeu jogadores, por exemplo, nós perdemos o próprio Mossoró, Safira, e hoje tem feito falta, né? Porque são trocas. Quando você tem trocas, é sempre melhor. As trocas, às vezes nós temos, mas é claro que a gente gostaria de ter mais força, né? Jogadores que possam chamar essa responsabilidade dentro de uma competição difícil como a Série B. Igual eu falei, eu sou totalmente avesso a improvisações. Como eu já disse, às vezes a gente vê o comentário, mas coloca fulano de tal. Mas o cara não sabe se ele joga, se ele se sente mal. Vou colocar um meia de volante, ou colocar um lateral de ponta, colocar o atacante de lado para velocidade por dentro. Tudo isso daí é pensamentos que possa acontecer, de loucuras e tudo mais. A gente tem que pôr jogadores dentro da sua posição. Se o jogador dentro da sua posição ele não funcionar, aí a gente pode cobrar. O improvisado a gente nunca vai poder cobrar. Então a gente tem que ter organização. E isso a gente está procurando ter com a nossa equipe, porque a gente vê assim, se você tirar a tranquilidade mais do que, de repente, com a própria derrota, seria quando você não vê uma luz no fundo do túnel, você não vê uma condição de estar podendo melhorar dentro da competição. Não vem, né, Lúcio? Pelo jeito não vem, né? Não vem, né? Pelo menos. Agora, é aquela coisa, né? Aliás, nós comentamos na semana passada isso, né? Não vem, mas daqui a pouco, mais 3, 4 rodadas, termina o primeiro turno, aí você sai no desespero para contratar, né, Diego? E aí a gente já sabe o que acontece normalmente quando você se contrata nessa situação.
Enfim, o gestor tem batido na tecla que não há dinheiro, né, para se fazer mais investimento, não tem condições de fazer contratações, que ele acredita nesse grupo que está aí, acha que vai encaixar, acha que esse grupo é suficiente para o Londrina melhorar a sua produção. Então, não sei também aonde o Londrina encontraria, né, jogadores de qualidade nesse momento, com o que o Londrina tem para pagar, com o que o Londrina tem para oferecer. Então é uma situação realmente complicada. Ao mesmo tempo que a gente tem que torcer para que esse grupo de alguma forma reaja, né, que o Roberto ache algum caminho para esse time ser mais competitivo, a gente sabe que os reforços precisam vir. De uma forma ou de outra, eles precisam chegar. Então, tomara que a decisão da diretoria seja diferente e que o Londrina possa buscar realmente alguns reforços, que sejam reforços mesmo, né, que não sejam apenas contratações. Que não seja apenas uma reintegração do Celcinho, né? Aliás, essa história a gente já sabia que ia terminar assim, né, Diego? Você cantou essa bola, né? Você lembra que você falou, não vou nem colocar que ele foi afastado, porque daqui a pouco ele volta de novo, né? Pois né? Algumas coisas elas se repetem, né, ano a ano, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Tem sido uma tônica, né? Não só com o Celcinho, com outros jogadores, com outros profissionais do clube. Enfim, o Celcinho está aí de volta. É um jogador que o Roberto deixou muito claro que não está nos seus planos, né? Então, não sei se a volta do Celcinho daqui a pouco foi pensando nesse jogo contra o Operário aí na semana que vem pelo Campeonato Paranaense, porque o Adenilson pode jogar, né? Ele está suspenso, o Mossoró, além de estar machucado, ele não está inscrito no Campeonato Paranaense, então não sei se trouxeram o Celcinho de volta pensando nesse jogo aí contra o Operário, ou enfim, né? Não sei de que forma o Celcinho pode ajudar realmente dentro do elenco do Londrina, não sei de que forma técnica, né? Ele pode colaborar com esse elenco aí, se ele pode dar alguma resposta ainda positiva na sequência da temporada. Enquanto for aquele jogador boleirão, vai ser difícil se enquadrar no nível técnico de exigência, né, que tem a Série B. Vamos de Pirambu de novo então, né, Lúcio? Pois você sabe que a gente percebeu, né, que no andamento do jogo contra o Avaí, o Roberto... mais atacou, né? O Roberto não gostou mesmo do Salatiel, né? Reclamou demais. A gente percebia ali alguma movimentação do Roberto no primeiro tempo. Ele reclamou demais com o Salatiel, no entanto, que o Salatiel foi substituído no intervalo, né? E o Pirambu, enfim, é aquela história, né? Corre, disputa, não tem bola perdida. Claro que tecnicamente é um jogador que está longe de ser uma solução dos problemas de uma Série B, mas não vai ser surpresa não, se daqui a pouco o Roberto escalar mesmo o Júnior Pirambu para começar como titular lá em São Luís. Bom, jogo amanhã, aliás, neste sábado já, né? Às 7 horas da noite. Esse Sampaio Corrêa está muito diferente do Sampaio Corrêa de outras edições, né? É o quarto, quer dizer, iniciou a 9ª rodada na 4ª colocação com 15 pontos. É um time que vem mostrando muita consistência, venceu o Remo no meio da semana lá em Belém, provocando a saída do Paulo Bonamigo. O Paulo Bonamigo pediu as contas lá em Belém. Esse Sampaio Corrêa que está com uma campanha surpreendente. Não sei se continua nesse nível, mas o fato é que hoje está em 4º lugar, né? Iniciou a rodada na 4ª colocação, está com 15 pontos, o Londrina está com 7. Hoje é o grande favorito, sim, né, para essa partida. E, enfim, é mais um jogo que, se não vencer, mas também não perder, a gente já vai considerar menos mal. Agora, o problema é que o Londrina não pode se dar esse luxo, né, de ficar escolhendo os resultados. Já começa com o campeonato passadas 8 rodadas, tem 7 pontos, uma posição acima da zona do rebaixamento. Tá difícil, né? É o tipo do jogo que se ganhasse, aliás, se não perder seria um bom resultado, mas mediante as circunstâncias não dá nem para comemorar um ponto mais, viu, Lúcio? É difícil, né? Assim, o Sampaio Corrêa não perdeu nenhum jogo em casa, né? Ele tem 3 vitórias e um empate. Ele é um time que tem tido um volume ofensivo muito grande nesse início de campeonato.
é um time que joga em velocidade, né? Eu acho assim que o Londrina ele vai ter um jogo diferente, por exemplo, do jogo contra o Avaí. O Avaí é um time mais técnico, toca mais a bola, né? Não tem tanta velocidade. Acho que o Sampaio Corrêa vai colocar muita correria para cima do Londrina, pelo que a gente viu até aqui. Assim, Diego, eu tô mais ou menos assim, pelo que a gente tem visto aí do Londrina até aqui, eu tô partindo para aquele lado lá que cada ponto tem que ser comemorado, viu, Diego? Né? Eu tô mais ou menos nessa aí, entendeu? Para fazer aquela somatória lá no final de 44, 45. Então, assim, eu já tô, cada ponto eu tô comemorando, porque realmente tá difícil, tá difícil da gente ver o Londrina com uma produção para ganhar. Tomara que, quem sabe, uma hora, de repente, há uma virada de chave, enfim, o Roberto consegue encontrar algum caminho, mas tá difícil. Por isso que se não perder, eu já acho que já tá no lucro, Diego. Pensando nessa perspectiva, de repente é verdade, né? Não perdendo lá para um time que está em quarto lugar, já vai ser satisfatório. O Londrina, então, que iniciou a rodada em 16º lugar, com 7 pontos. Os 4 últimos colocados, Remo, com 7, Vitória 6, Brasil de Pelotas do Tencat 6, Brasilzinho, como a gente já dizia, né? Penando lá desde o começo, já na zona do rebaixamento. E a Ponte Preta na lanterna com 6. Os 4 primeiros, Náutico 18, o Náutico jogaria feira à noite contra o Operário, um bom jogo. Coritiba, o segundo. Coritiba também jogaria na sexta-feira contra o Remo, Goiás 15 e o Sampaio é o quarto com 15. Chamando a atenção aqui a campanha do Coritiba, né? Finalmente, como a gente estava comentando antes do podcast, né, Lúcio? Justificando o investimento no elenco, o Coritiba fez contratações importantes, né? E foi muito mal no Paranaense, eliminado na Copa do Brasil, mas justificando agora na Série B, o investimento feito é o vice-líder com um jogo a menos, né? Uma campanha boa. Sim. O Coritiba que vive uma situação difícil do seu presidente, né? Estava internado com Covid já há quase um mês, há pouco mais de um mês, e parece que a situação piorou lá do presidente do Coritiba. Mas enfim, é uma campanha boa, muito boa do Coxa aí, com um jogo a menos, né? São quatro vitórias seguidas do Coritiba, né? Realmente ele tá mostrando força aí nesse início de campeonato. E você sabe o que chamou a atenção no último jogo do Coritiba contra o Confiança, né? Ele ganhou, ganhou de 1-0 fora de casa. É que ele jogou sem os seus 3 principais jogadores, né? Porque o Rafinha e o Léo Gamalho não jogaram, não viajaram, inclusive, né? Ficaram de fora. E o Wilson, o goleiro, também não jogou, porque no aquecimento ele acabou sentindo um mal-estar e tal, teve uma indisposição e jogou o Alex Muralha, que aliás fez boas defesas, inclusive. Né? Mas o Coritiba, mesmo sem os seus 3 principais jogadores, conseguiu uma vitória importante e realmente está embalado, né? Tá embalado. Acho que o time tá encorpando aí depois de um campeonato paranaense decepcionante. Seguem patinando o Vasco do nosso Yuri. O Vasco que experimentou uma reação, mas já perdeu no meio de semana para o Goiás. O Goiás é um dos favoritos a subir, está em 3º lugar. Então, o Botafogo, né? O Vasco, Diego, o Vasco teve um jogador expulso com 5 minutos, rapaz. Levou um amarelo com 2 minutos e levou o vermelho com 5. Que barbaridade. O Botafogo, o Vasco penando. O Botafogo ganhou. Peraí que estão ligando a moto aqui agora, hein? O que faz? O Botafogo ganhou no meio de semana também. Deixa eu até ver aqui o resultado. Ganhou do Vitória, né? Do Vitória. Mas ainda, né, o Botafogo está com 11 pontos, a 4 do G4. Ainda está penando, patinando um pouquinho. O Brusque, né, bicho, mantém uma boa campanha, estreante aí em Série B, depois de muitos anos. É o caçula aí da competição. Em 5º lugar com 13, uma campanha também muito boa do Brusque. O Operário perdeu em casa na última rodada, mas também está ali em cima, né? Está com 12. São times muito melhores. Quer dizer, o Brusque não sei, mas o Operário, um elenco pelo menos muito melhor do que o do Londrina. E o Cruzeiro daquele jeito, né? Não engrena, né? Cruzeiro não engrena, né? Não engrena. Empate 3-3 com o Guarani dentro de casa. Muito difícil, né? Complicado de novo, né? Agora vem a informação de que o Cruzeiro, de novo, ele deve sofrer uma punição aí da FIFA, né? Porque ele tem uma dívida lá ainda de quando ele contratou o Arrascaeta, que não pagou lá para o time uruguaio. Vem aí mais uma punição da FIFA.
dificuldades para se contratar, para inscrever novos jogadores. E realmente a situação tá muito complicada no Cruzeiro, com salários atrasados e nem salário de jogador, salário de funcionário mesmo. Enfim, funcionários que ganham um salário da população brasileira diferente de um jogador de futebol, né? Então, assim, o Cruzeiro vive uma situação de não conseguir pagar suas contas do dia a dia, né? Aquelas contas diárias. Então, tá complicado e tudo isso tem se refletido realmente dentro de campo. É um time que tá difícil aí para engrenar e para daqui a pouco pensar em tentar chegar no G4. Acho que o Cruzeiro, nesse momento, tá pensando em tentar ajustar, tentar arrumar um time ainda dentro do campeonato. Diego. Chegou na redação nosso Gabriel Paiva, o Gabiru, nosso menino da imagem. Ele tá feliz, né, Lúcio? Porque o Celcinho voltou. O menino tá radiante. Ele acha que agora vai com o Celcinho voltando. Agora vai. O sorriso de orelha a orelha. E ele não tá me desmentindo aqui, não. Tem gente que gosta de acreditar em tudo, né? A gente não pode questionar, né? Cada um é feliz de um jeito, né, Diego? Fazer o quê, né? Exatamente. Bom, gente, então só repetindo, reforçando, o Londrina joga às 7 da noite, então, contra o Sampaio Corrêa. A rodada teria, então, o Náutico Operário na sexta-feira, um bom jogo. Remo. Dá para destacar Avaí e Botafogo neste sábado também. E o Cruzeiro enfrentando o Brasil de Pelotas. Talvez seja a última chance do Tencate fazer esse time do Brasil ganhar a primeira, né? A segunda, aliás, o Brasil já venceu. Mas o Brasil continua na zona de rebaixamento. Bom, sobre Série B é isso. Vamos falar um pouquinho agora de Série A. Bragantino ainda continuando na liderança, né, Lúcio? Com 18 pontos. Dá para destacar aqui a bela campanha também do Atlético, né? O Furacão com um jogo a menos é o vice-líder com 16, o Palmeiras já entrando na briga em terceiro com 16 e o Fortaleza é o quarto com 15, esse é o G4. O São Paulo continua na zona do rebaixamento, mas como já comentamos nos podcasts anteriores, fatalmente vai acabar deixando essa condição, né? E chama a atenção, né, Lúcio, a situação do Grêmio, né? O Grêmio está com, tudo bem, 2 jogos a menos, mas é o lanterna com 2 pontos e já teve um ultimato lá pro Thiago Nunes, né? O clima tá pesado, né? O clima tá muito pesado lá em Porto Alegre. Enfim, a torcida protestando demais, né? Reclamando demais e há uma insatisfação interna também dentro do Grêmio com o trabalho do Thiago Nunes. Olha, se o Thiago Nunes naufragar assim tão rápido como está caminhando, vai ser um fiasco na carreira do Thiago Nunes, hein, que foi pro Corinthians. Né? Então, aí, quer dizer, vai pro Corinthians, tudo bem, o Corinthians com muitos problemas e tal, mas faz um trabalho muito ruim. E aí vai pro Grêmio e também até agora o trabalho é péssimo, né? Então, não dá para imaginar, né? Você em 6 jogos não ganhar nenhum, né? Ter 2 pontos, a lanterna do campeonato. Então é uma situação difícil, hein? Se ele não emplacar esse trabalho aí no Grêmio, daqui a pouco algumas portas já vão se fechando, né? Exatamente. E o Thiago Nunes que entrou, inclusive, com uma ação contra o Atlético. Sim. Campeão da Sul-Americana, a Copa do Brasil, cobrando justamente premiação pela Copa do Brasil, se eu não me engano, né? Exato. Uma ação alta, né? É um tipo de coisa também, não estou tirando aqui o direito é um direito que ele tem que reivindicar mesmo. Mas é um tipo de tipo de medida, né, que também acaba fechando porta, né? Eu acho que assim, a maneira como ele saiu do Atlético não foi legal, né? Acho que não tinha, ele construiu uma história tão bonita no Atlético, né? Exato. Campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, enfim, né? Títulos expressivos aí, né? E acho que a saída foi muito tumultuada, né? Claro, a gente sabe mais ou menos como funcionam as coisas lá no Atlético, pelo lado do Petralha também, né? Não é fácil você conviver, trabalhar com o Petralha, mas acho que não foi legal, acho que nem para nenhum dos dois lados, né? A maneira como ele saiu e realmente fica ruim, né? Porque você daqui a pouco vai fechando as portas e tal, né? O mercado vai ficando mais restrito. Agora, dentro de campo, a campanha do Atlético é muito boa, né? Porque se a gente pegar por aproveitamento, como ele tem um jogo a menos, ele é o melhor time do campeonato, né? Porque 76% de aproveitamento acima do Bragantino. Exatamente. É muito boa mesmo a campanha do Atlético. Bom, dá para destacar nessa rodada, a 9ª rodada que começa neste sábado,
Duelo Fla-Flu, né, que vai ser lá na Neoquímica Arena do Corinthians, né? O Maracanã está sendo usado aí para a Copa América. O Palmeiras enfrentando o Sport. Palmeiras, o Abel Ferreira chorando muito, mas o Palmeiras já brigando ali nas primeiras posições. E o São Paulo, né, com mais uma chance de vencer aí a sua primeira partida contra o líder Bragantino. Esse líder que muita gente acha que não vai durar muito tempo, mas o Bragantino está fazendo a dele, né? 8 jogos já, líder do campeonato. Né? É um bom time, né? O Bragantino tem feito muitos investimentos aí, turbinado aí pelo seu patrocinador, né, Diego? E tem um bom time, sim. O Bragantino empatou no meio de semana com o Ceará, mas ele tem um time competitivo. E olha, é vida dura pro São Paulo, viu? Vida dura, porque o São Paulo não engrena. Aliás, né, a gente teve no meio de semana o clássico, Corinthians e São Paulo, que de majestoso é só no nome, né? Só no nome, vixe Maria. Rapaz. Até comentei isso com os São Paulinos aqui da redação, que o pessoal falou, vocês ficam falando do Londrina, que cada jogo do Londrina é uma dureza de ver e tal. Agora, em termos assim, em relação ao movimento, a movimentação, como é que fala, a dinâmica do jogo, a dinâmica, né? Isso, e de interesse, né? De atração. O jogo do Londrina foi muito mais atraente contra o Avaí, mesmo com a derrota, do que o São Paulo e Corinthians, né? Foi um marasmo total o jogo, né? Marasmo, falta de interesse dos dois times, todo mundo preocupado em se defender. Realmente foi um jogo... aquilo que você falou, tem muitos jogos de Série B muito melhores, né, do que foi esse jogo aí, e realmente para o Corinthians a gente já sabe, né, que o Corinthians é mais ou menos isso mesmo, né, não tem muito o que tirar desse elenco do Corinthians. Agora, o futebol que o São Paulo está praticando aí no Campeonato Brasileiro é decepcionante, né? Decepcionante. Muito abaixo, né? Eu acho que assim, a impressão que dá é que o São Paulo, depois que ganhou o Campeonato Paulista, como o São Paulo estava numa fila aí de 10 anos, não ganhava nada, os caras ganharam, falaram, pô, agora tá bom, ganhamos o título, tiramos aquele peso das costas, tá bom, e o São Paulo tá lá parado naquela final lá do Campeonato Paulista ainda contra o Palmeiras, e o Brasileirão rolando, e ele com muita dificuldade, né? Já vários tropeços aí dentro de casa, muito ruim mesmo o trabalho do São Paulo até aqui no Brasileiro. Bom, é isso aí, então, Brasileirão. E para a gente já se encaminhando para o final, a Eurocopa, o principal jogo seria na sexta-feira, né, entre Bélgica e Itália pelas quartas de final. Neste sábado, Dinamarca e República Tcheca. E depois tem... Depois tem Inglaterra e Ucrânia, né? Inglaterra e Ucrânia. A Inglaterra que eliminou a Alemanha. E ontem jogaria, na sexta-feira, a Suíça, que eliminou a França. Contra a Espanha. Jogaria contra a Espanha. Surpresa, né? A queda dos gigantes aí na Eurocopa. Uma quarta e Itália bem desinteressante, viu? Os jogos aqui. As quartas de final. Mas a gente teve a gente teve emoção de sobra nas oitavas de final, né? Nas oitavas, sem dúvida. Tivemos 2 jogos espetaculares aí que foram para prorrogação, né? A própria eliminação da França, a França estava, enfim, ganhando o jogo por 3-1 e, enfim, a Suíça buscou e depois nos pênaltis a França foi eliminada. A própria Espanha, né, estava com uma vitória tranquila e aí foi para prorrogação e acabou ganhando. Pelo menos em termos de emoção, a gente teve, sim, grandes jogos e eu não sei, né, tem muita gente apostando aí na Inglaterra, que a Inglaterra, depois da eliminação com a Alemanha, um time que ganhou muita confiança, tem até feito bons jogos, né? Enfim, acho que vamos ver o que é que vai acontecer nessa rodada aí do final de semana para ver quem é que segue vivo aí na Euro. E mais uma vez mostrando a enorme entre Eurocopa e Copa América, né? Copa América começou as quartas de final, jogaria na sexta-feira contra o Chile. Destaque deste sábado da Argentina e Equador, mas assim, a diferença é gritante, né? Sem dúvida, Impressionante. Não dá a diferença técnica. A diferença técnica e do espetáculo em si, né, Diego? Tudo bem que lá na Europa, enfim, já houve a liberação, a gente tem público nos estádios e tal, isso já dá um colorido, já dá uma outra percepção de espetáculo, de festa, né? Mas realmente a diferença é muito grande, né? A diferença, sob todos os aspectos, é muito grande e a gente vê o próprio interesse, né?
o torcedor tá muito mais... tem muito mais gente assistindo a Eurocopa do que a Copa América, né? Sem dúvida. Beleza, bom, pra gente ir encerrando, Lúcio, uma notícia muito bacana nessa semana, que a Folha até deu com destaque na edição da sexta-feira, a convocação, né, da Tatiana e Raquel Silva, do atletismo londrinense, revelado no projeto de atletismo aqui da cidade. Ela foi convocada pela CBAT para a Olimpíada, né? A Londrina voltando a ter uma representante atleta de esporte individual numa Olimpíada depois da Natália Falavinha em Londres 2012. Bacana, né? Ela que é tida como uma das melhores atletas dos 3.000 metros com barreiras, com obstáculos aqui no Brasil. E está em 17º, parece, no ranking mundial. É uma notícia bacana a cidade voltar a ter uma representante nas Olimpíadas, né? Muito legal, né, Diego? Muito legal e o trabalho da equipe de atletismo é muito bom, né? Tanto o trabalho de revelação, né? Quantos atletas aí Londrina tem revelado no atletismo, o trabalho realmente é muito bom. E eu me lembro que a Tatiane, na Olimpíada do Rio, ela bateu na trave, porque ela estava muito perto também do índice, e aí ela ficou por muito pouco, não conseguiu a classificação nas últimas Olimpíadas, mas enfim, né? Manteve o foco, manteve o trabalho, e tá aí, né? Você chegar a uma Olimpíada, algo espetacular, né? Algo extraordinário, então a gente parabeniza ela, parabeniza todo o trabalho, né? E sem dúvida é o fruto, né? De um trabalho de excelência que é realizado. Uma atleta londrinense que construiu a carreira toda aqui, né? Exato, continua treinando em Londrina, apesar de, né, da gente saber que em outros locais há estrutura melhor e até convites. A Tatiane já, durante um período aí da sua carreira, ela já trabalhou em outras equipes, né? Já treinou em outras equipes, mas voltou para Londrina há alguns anos e se mantém aqui, né? Tem uma estrutura boa de treinamento e consegue chegar a uma Olimpíada que realmente é o auge, né? Para qualquer atleta. Então a gente fica realmente muito feliz e deseja boa sorte para ela, né? Tomara que ela consiga fazer uma boa Olimpíada lá no Japão. Boa sorte para a Tatiana, muito orgulho, né? De levar o nome da cidade para essa Olimpíada de Tóquio. Compensando um pouquinho a não classificação do Vinícius Figueira, né, que também estava na boca, né, Lúcio, para se classificar no karatê e acabou não conseguindo o índice, né? Bateu na trave, né? Bateu na trave, né? O Vinícius que estava classificado, né? A Olimpíada se fosse em 2020, né? Ele estaria classificado e aí com o adiamento da Olimpíada, a Federação Internacional de Karatê mudou as regras, poderíamos dizer assim, né? E abriu a concorrência de novo. Então aí o Vinícius, enfim, foi para as competições e acabou ficando fora. Uma pena, porque provavelmente, pelo que a gente tem visto aí, essa vai ser a primeira e única edição de Jogos Olímpicos que teremos o karatê, né? Provavelmente o karatê não vai seguir nas próximas Olimpíadas aí como sendo uma das modalidades. É uma pena, porque também é um londrinense, né? Que sempre treinou aqui. Aliás, né? O seu treinador é o Marcelo Guido, que hoje é o presidente da Fundação de Esportes. É uma pena, né? Porque ele realmente é um atleta de alto nível, com títulos aí internacionais, sempre os primeiros do ranking. Uma pena aí, por muito pouco não conseguiu também a sua classificação. E só para finalizar, a Espanha ganhou nos pênaltis, viu? Eliminou a Suíça nos pênaltis. Terminou o jogo lá. Pelo menos a Fúria então não manteve aí, pelo menos uma equipe tradicional, mais tradicional já classificada, né? Segue na briga. Nas semifinais. Beleza. Só lembrando que a Natália Falavinha vai como técnica, né, Lúcio? Da equipe de Taekwondo, né? Exato, ela estará presente lá na equipe brasileira, né? Beleza, então já para finalizar de vez, só mencionando que a estátua do Garcia, né, do nosso bem amado, vai começar a ficar itinerante à disposição da torcida na quarta-feira, dia 7, no VGD. Projeto bacana, né? Memória viva, né? Ótimo, não, homenagem belíssima, né? E a ideia é levar a estátua para outros pontos públicos, né, da cidade, shoppings, museus, depois levar para o Estádio do Café também. Então, é realmente uma homenagem muito legal e é bacana isso, né? Então, a partir da próxima quarta-feira,
torcedor do Londrina, quem gosta do esporte, poderá visitar, né, a estátua lá no VGD e tal. Realmente ficou muito bonita, né? A gente tem que parabenizar o Londrina por essa iniciativa. A estátua realmente ficou muito bonita. O Garcia merece, né? Como outros grandes jogadores da história do Londrina também merece. Então, acho que é uma homenagem muito bonita e é legal, né? Quando a gente homenageia quem está vivo, né? Exatamente, então, exatamente. Isso é muito bacana. Acho que o Londrina acertou mesmo e vai estar à disposição, vai estar aberto aí para a comunidade a partir da próxima semana. É isso aí, pessoal. Para gente, para as pessoas que não conhecem a história do Londrina, o Londrina já teve ídolos, né? E já fez muita história, né? Principalmente nas décadas passadas. E vale a pena, como disse o Lúcio, é um personagem vivíssimo da nossa história esportiva, carismático, querido, enfim. E é uma forma do torcedor se aproximar um pouquinho mais dos ídolos que fizeram a história grandiosa do nosso Londrina Esporte Clube. É isso então, né, Lúcio? Beleza, é isso. Vamos acompanhar amanhã, aí. Amanhã não, neste sábado, hoje. Vamos torcer e sofrer, ou sofrer e torcer, enfim. Se tem uma coisa que é garantida, é o sofrimento. É o sofrimento, Esse está garantido. Beleza, então. Valeu, um abraço. Grande abraço.